Fala pessoal, boa tarde, seja bem-vindo de volta a mais uma versão do Eagles Nation BH. How are we feeling on this hump day? Como estamos se sentindo? Se você não inscreve, já não inscreve ao canal, por favor, inscrever aí no canal, seguir todas as novidades do Philadelphia Eagles aqui com seu host Eric e aprendizados sobre futebol americano. E hoje eu vim compartilhar com vocês minha opinião, né, minha reação sobre a nossa trade deadline, que concluiu ontem às 6 horas da tarde, horário de Brasília. Eu acho que foi muito bom para os Eagles. Eu acho que, como sempre, o Harry Roseman, ele é muito foda, ele é fora da curva, sabe? Tudo bem que a gente não conseguiu o Myles Garrett, eu acho que ia ser um milagre se a gente conseguir roubar ele do Browns, como o Harry Roseman fez com o A.J. Brown do Titans. Acredito que o Harry Roseman ligou para o Browns para entender, né, qual que era o preço que eles estavam vendendo o Myles Garrett, ou se realmente estavam vendendo ele, né? E pelo que entendi, era um preço muito alto, né? Eles queriam 3 first round picks e alguns jogadores jovens com talento. Então eu acho que o Harry Roseman fez o dever dele de ligar, pegar o telefone e ver realmente se teria oportunidade. E quando que, né, ele entendeu essa oportunidade, disse, cara, eu não vou prejudicar ou não vou abrir mão das minhas peças, meus jogadores hoje. Vou montar um time, ou continuar montando um time com alguns jogadores mais baratos. E foi o que ele fez. Então, assim, eu acho que nenhum GM, General Manager ou Executive Vice President of Operations opera como o Harry Roseman. Ele trabalha o ano todo. Não é só dentro da trade deadline, não é só no draft. É o ano todo ele consegue mexer os pauzinhos dele e agregar valor para o time e fazer o time melhor. Tudo bem que ele tem algumas vezes que ele, né, não acerta, mas a maioria das vezes ele acerta. E o que eu admiro nele é que ele é um general manager que ele não compromete o futuro do seu time, a estrutura financeira do seu time, né, os draft picks do seu time. Ele sabe o valor que cada jogador traz para o seu time, os valores dos draft picks. Então, assim, ele é muito inteligente, gente, né? Ele mexe ali os salários, os draft picks, e os jogadores que ele traz para o time, que encaixa na cultura do time hoje. Né? Uma coisa que eu achei legal que ele falou na entrevista de ontem é que seria um desfavor para os jogadores no time atual hoje se eles não melhorassem o time para competir nesse exato momento para um Super Bowl. Não, seria um desfavor se a gente não trabalhar dessa forma. A gente pode trocar uns draft picks. Quando o draft vir, eu vou pensar no draft lá e como que eu posso melhorar o time para o futuro. No momento, é como que eu posso melhorar o time para a gente competir para ganhar um Super Bowl agora. Porque a gente tem talento para ganhar um Super Bowl agora. E defender um título é muito difícil na NFL. Então, ele viu os pontos fracos do time, que era na defesa, principalmente no cornerback 2 e no defensive ends, né, ou outside linebackers, e agregou jogadores para melhorar essa defesa do Eagles. Então, assim, ele trabalha o ano todo. A gente viu em 2017 e 2018, ele trouxe ele trocou o Jordan Matthew por o Ronald Darby, ele trouxe o Jake Elliott, ele trouxe o Jay Ajayi, né? Ele trouxe também na campanha para o Super Bowl de 2022, em abril, ele roubou o A.J. Brown do Titans, fez milagre ali.
Ele trouxe o Gardner Johnson em agosto. Em novembro, ele trouxe o Namaka Suh. Todos os jogadores que fez uma parte ali da nossa campanha para chegar até o Super Bowl. Em 2023, ele subiu o posicionamento do draft para draftar o Jalen Carter. Ele fez a mesma coisa em 2021. Ele pulou alguns lugares e conseguiu escolher antes do Giants, né, seu rival dentro da divisão, para escolher o Devontae Smith. E também, quando que a gente tinha acabado de pagar o Carson Wentz 120 milhões de dólares, um contrato novo, ele vai lá e escolhe o Jalen Hurts. Então, assim, ele é muito inteligente, ele estuda, he studies the game. He studies the game. And he doesn't think about the team just now, he thinks about the team in the future. Ele sempre está renegociando os salários aí para estar dentro do salary cap. Então, assim, as coisas que ele faz é cabulosa. E, assim, eu acho que os fãs dos Eagles, até o dono do Eagles, o Jeff Lurie, tem que ser muito grato a ele. Eu torço pro Knicks, New York Knicks, da NBA. Cara, eu não sei se você lembra, mas quando que o Knicks era ruim, eu torço pra eles desde 2020. Desde 2000. A gente passou por décadas com horrível, um general manager, que, sim, prejudicava o time, fazendo, né, contratos absurdos para jogadores que vai lá e machuca, jogadores que não entregavam o valor do contrato. E ele também trocava os seus draft picks para qualquer jogador. Então, assim, ter um general manager como o Howie Roseman it's a blessing. It's a blessing. Não é à toa por o Eagles ser o único time na NFC a ser campeão 2 vezes nesses últimos, desde 2010, se não me engano. Então, eu acho que ele mexeu as peças certas. Outra coisa que eu gostei que ele falou ontem é que eles não trocaram o A.J. Brown porque você não troca um jogador do nível do A.J. Brown, apesar do drama que ele traz, você não troca. É um talento que você precisa em jogos cruciais, é um talento que você precisa para ser campeão. E não é à toa porque ele usa o C de capitão no uniforme. Então, né, a primeira vez o Harry Roseman se pronunciou sobre a questão do A.J. Brown. Então vamos, né? O que ele trouxe? O que ele agregou para o time nessa trade deadline? Ele trouxe o Jaire Alexander, mais uma 7th-round pick, e trocou uma 6th-round pick. O Jaire Alexander é um former first-round pick, 2 times Pro Bowler. Né? No início da sua carreira lá com os Green Bay Packers, jogou muito bem, né? Não foi à toa que ele foi escolhido como Pro Bowler. E eu acho que ele vai ajudar os nossos jogadores na posição do cornerbacks, vai fazer o cornerback room ser mais competitivo. Foi isso que ele também, né, foi essa mensagem que ele passou ontem. Ele viu que era uma área fraca do time, então ele quis fazer essa jogada. Ele também trouxe o Michael Carter. A gente trocou o wide receiver que não está sendo usado, o John Metchie. E eu acho que foi também, eles trocaram umas draft picks, né? Se não me engano, foi 6ª com a 7ª ou a 7ª com a 6ª. E um negócio interessante é que o Howie falou ontem que ele pode até usar o Michael Carter como um safety, como um slot cornerback, né? Ali no nickel. E ele gosta. Olha pra você ver como que ele faz o homework dele, né? O para-casa dele. Ele com o Jaire Alexander, ele conversou com a equipe dos Ravens, né? Viu que tipo de jogador e personalidade que o Jaire Alexander agrega pro time. Parece que o Ravens e o Philadelphia, né? A organização, as duas organizações em si, tem uma parceria ali muito legal. O Michael Carter, ele viu que é um cornerback versátil. E ele viu, tipo assim, pra gente ser campeão, a gente precisa desses cornerbacks que dão conta do recado de alinhar com o tight end, alinhar com um running back,
né, alinhar com uns wide receivers ou defender uns wide receivers mais alto, mais físico. Então, ele quer, para sua defesa, jogadores que consiga cumprir várias posições, vamos dizer assim. Então, esses foram os motivos que eles, né, porque eles agregaram os cornerbacks que a gente trouxe para o time. E aí veio o Jaelan Phillips, né, outside linebacker, defensive end, um jogador que já jogou pro o Vic Fangio em Dolphins. Ele jogou 8 jogos pro Vic Fangio e foram o quê? 27 pressures, 6.5 sacks. Nos seus 2 primeiros anos, ele acumulou 15.5 sacks e teve as lesões mais graves nesses 2 últimos anos. Eu acho que foi um risco calculado do Howie Roseman, sabendo que esse é um ano depois desse ano, o contrato do Jaelan Phillips acaba, ele vira um free agent. Mas, se tudo der certo e ele jogar bem, pode ser uma peça-chave que a gente pode adquirir para um longo prazo. Né? Tudo bem que a gente, né, geralmente você não troca um third round pick. Você troca um third round pick para um jogador que você vai receber e, né, você sabe que a chance de dar certo é alta. Mas o Howie Roseman também ainda fez que o Dolphins paga parte do salário do Jaelan. Então, assim, né? E aí a gente ainda tem 8 draft picks em 2026. Então eu acho que a gente não está comprometendo o nosso futuro. Eu acho que é uma aposta calculada, segura. É uma posição que a gente precisava, né, de emergência. E a gente não entregou a casa toda para adquirir um jogador assim. A nossa defesa é jovem, a gente não abre mão dos nossos jogadores, não é um salário absurdo que a gente tem que pagar. Então, eu acho que o Howie Roseman apostou certo nessas trocas. São posições que a gente precisa. Beleza? Mas deixa aí seu comentário, o que você achou, se ele deixou de fazer alguma mudança, se ele deixou de agregar outra peça-chave aí para ajudar a gente a ser campeão mais uma vez esse ano. E falando de ser campeão, a gente volta a jogar na segunda-feira, Monday Night Football contra o Green Bay Packers lá em Green Bay, lá em Wisconsin. É um time que acabou de perder em casa pelo Carolina Panthers. Eu acho que o Eagles também consegue roubar uma vitória lá, principalmente que eles perderam o seu tight end, o Tucker Kraft, que é uma weapon do Jordan Love no ataque. Eu acho que o que eu vi do jogo Carolina Panthers é que a gente consegue explorar o jogo terrestre. O running back dele do Carolina Panthers, o Rico Dowdle, eu acho que ele fez 2 touchdowns terrestres e o jogo total deles, do Carolina Panthers, o ataque deles, eles acumularam 160 yardas terrestres. E é uma forma, se a gente, né, focar no jogo terrestre, principalmente para, pelo menos, estabelecer, é uma forma de eliminar o Michael Parsons no passing game. Se a gente conseguir estabelecer o run game, tirar o Michael Parsons do jogo ali, porque é uma tarefa difícil pro Malara, não, deu branco aqui agora, o Lane Johnson. Vai ser uma tarefa difícil. Então, com o running game, a gente consegue tentar neutralizar a capacidade do Michael Parsons. Então, assim, o Carolina Panthers fez 160 yardas terrestres no Green Bay Packers. A gente para ter um dos melhores ataques, certo? E o melhor running back do ano passado. A gente consegue correr a bola contra o Green Bay Packers. E no lado da defesa, a gente tem que tomar cuidado aí. Tudo bem que eles não têm o tight end deles, mas tem o Romeo Doubs e o Christian Watson. Não fizeram touchdown, foi meio conservadores na yardas pelo ar, né? O Romeo Doubs teve 91 jardas, o Christian Watson teve 58 jardas. E tem o running game deles com o Josh Jacob. A gente tem que tomar cuidado aí com as jogadas explosivas
do Green Bay Packers. Eu vi muitas jogadas down the field, long passes from Jordan Love to his wide receivers. Então eu acho que dá pra gente roubar, até porque o calendário do Eagles, depois da bye week, também não é fácil. O Eagles tem uns calendários mais difíceis do ano. Eu acho que é top 5. Então a gente pega o Packers, depois a gente joga em casa contra o Lions, depois é lá em Dallas, volta para jogar contra o Bears, Chicago Bears, depois vai para Los Angeles jogar contra o Chargers, depois tem Raiders e depois tem alguns jogos aí contra os Commanders também. E eu acho que tem mais alguns outros times aí que eu não tô lembrando. A gente pega os Bills também. Então é um calendário difícil. Então eu acho que isso é um jogo que a gente consegue roubar lá fora de casa. O time volta a treinar amanhã, já que o jogo é segunda-feira, parece que eles voltam a treinar amanhã. Espero que a gente vê o Barkley, A.J. Brown, o Cam Jurgens voltar a treinar para jogar segunda-feira. Quem voltou a treinar, ou pelo menos abriu a janela para ele voltar a treinar, foi o Nolan Smith. Parece que eles tinham aí o tempo estimado para voltar a jogar contra o Green Bay Packers. O Brandon Graham também já vem treinando. Acredito que a gente vai ver ele no jogo. E espero que também a gente vê os novatos na defesa jogando no jogo de segunda-feira. Então assim, galera, reta final aí. Vamos focar, tomara que a defesa se encaixa essas novas peças. O ataque continua esse momento deles agora, né, incorporando o A.J. Brown de volta e a gente consiga ganhar lá em Green Bay no Monday Night Football. Se você não inscreveu, inscreve no canal, deixa os seus comentários, deixa os seus feedbacks, pergunta qualquer dúvida, o que você quer aprender e a gente vai se falando. Beleza? Um grande abraço and go Birds!